Hoje eu quero meditar em 3 maneiras que estão lá no livro de Samuel, capítulo 3, mas nós temos muitas maneiras de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, no geral, tudo aquilo que Ele queria que a gente soubesse para a nossa salvação, está escrito aqui, nesse livro. Não tem nada que você precise que não esteja aqui nesse livro escrito, ok? Agora, enquanto nós vamos pela vida, nós precisamos desse relacionamento pessoal com Deus para áreas da nossa vida, para coisas que acontecem na nossa vida que não estão escritas aqui na Bíblia. Nem tudo que acontece com você está escrito aqui na Bíblia. Então, a palavra de Deus diz que existe um outro tipo de palavra de Deus para nós. Uma das palavras é logos, que quer dizer a palavra de Deus para nós. Mas outra palavra, para dizer a palavra de Deus para nós, é rema. É aquela palavra específica de Deus para aquele assunto específico, para aquela necessidade específica para nós. Amém? Então nós não podemos andar na vida cristã sem essa palavra. Mas às vezes, sabe o que acontece? Nós andamos. E aí não é de se admirar que a coisa toma alguns rumos que nós mesmo não queríamos, né? Então, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 10, diz assim aí: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. E ele disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E esse se levantou e foi a Eli. Ele disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, ainda não se tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-se, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. E o Senhor falou com ele, e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor começou a falar com ele. Amém? Então, amados, às vezes nós temos uma ideia equivocada de que Deus só falava naquele tempo. Deus não fala hoje. Deus era de um jeito, né, para aquele tempo, mas hoje Deus mudou, Deus já não fala, Deus não se manifesta. E até gente que crê por aí que, por exemplo, os dons de Deus não são contemporâneos. É uma loucura, porque isso está escrito claramente na palavra que são. E esse Deus que falava ainda fala hoje. Ainda fala hoje. Então, qual é o problema? Deus quer falar conosco. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Por que não ouvimos? Então aqui no livro do Samuel tem 3 princípios para a gente poder ouvir a voz de Deus. Sabe, a Bíblia ela é cheia de princípios. Princípios são normas que se aplicam cada vez que você precisar de alguma coisa na Bíblia. Você aplica aquele princípio e aquilo vai acontecer. Então aqui no livro de Samuel são 3 princípios para ouvir a voz de Deus. Claro que existe muito mais na Bíblia, mas eu quero meditar aqui só no Samuel. E deixa eu só te dizer, essa palavra aqui, Deus falou comigo. Eu já conhecia todo esse texto, já preguei dezenas de vezes nesse texto. Mas nunca o que eu vou pregar hoje, porque Deus falou comigo. Especialmente comigo. Alguém me disse na semana passada: a igreja precisa aprender como ouvir a palavra de Deus. Eu disse: esse é um bom assunto.
Aí, de repente, outra pessoa disse, seria bom a gente estudar como é que a gente consegue ouvir a palavra de Deus. Eu falei, Aí eu fui orar, né? E enquanto eu estava orando e meditando e adorando, eu gosto muito de orar com adoração. Eu ponho as músicas de adoração, eu fico lá orando e fico meditando na palavra. E eu raramente estudo a palavra para pregar. Eu estudo a palavra para o meu coração, para mudar a minha vida, para encher o meu coração com a palavra. Mas quando chega a hora de pregar, eu quero ouvir o que é que Deus tem para mim pregar. E eu sei que é Deus que está tendo alguma coisa para mim pregar quando Ele prega para mim primeiro. Quando me edifica primeiro. Então eu tenho certeza que Deus está falando. E nessa semana foi isso que aconteceu com relação à voz de Deus. Eu estava perguntando assim para Deus, Senhor, mas o que eu vou falar sobre ouvir a voz de Deus? Orando e perguntando ao Senhor. E Deus falou comigo. Deus me deu esse texto. E tudo que eu vou compartilhar com vocês veio direto do coração de Deus. Com Deus, só gente blá, 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 blá. Igual um amigo meu estava contando uma história, que ele tinha um camarada que não gostava dele, era inimigo dele, e era terrível esse camarada, e ele tinha medo da pessoa. E aí ele disse que um dia, ele falou assim para mim, eu tomei coragem, e eu vou chegar para esse camarada e vou dizer tudo que eu quero dizer. Aí ele disse que, ele falando para mim, aí eu falei com ele, eu disse tudo o que eu queria dizer, e desliguei o telefone. Nós falamos tudo que nós queremos para Deus, desligamos o telefone. Não ouvimos. Não ouvimos, como se a gente pudesse prosseguir na nossa vida sem ouvir a Deus. É impossível. Por exemplo, nós estamos orando para ouvir a Deus sobre o edifício que nós vamos comprar. O que vamos ganhar, seja como o Senhor quiser. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus sobre a localização desse edifício. Sobre que tipo de edifício. Nós temos uma ideia. Já o que nós queremos algo no mínimo desse tamanho para cima. Porque nós não estamos andando para trás, nós estamos andando para frente. Entende? Então, é isso que nós queremos. A Bíblia diz, agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então a gente põe lá, mas nós precisamos ouvir a Deus. O que é que Deus quer para a gente? Porque Ele diz que os pensamentos dEle são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dEle são mais altos que os nossos caminhos. Então, por isso é que nós precisamos ouvir a Deus. No caso do Samuel, tem três princípios que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro princípio é o princípio da consagração. Ninguém vai entrar nesse relacionamento de falar com Deus e de ouvir a Deus sem esse primeiro princípio, que é o princípio da consagração. Consagração é o seguinte: consagrar-se a Deus significa dedicar-se. Consagrar significa tornar-se sagrado. Porque em Jesus nós fomos separados para Deus. Não há um cristão que não tenha sido separado para Deus. O Samuel foi separado para Deus. Sua mãe era estéril, podia ter filhos. Um dia ela foi orar e disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagro ele todos os dias da vida dele para o Senhor. Então ele já foi consagrado desde o nascimento dele, desde o ventre. Mas aí você pode pensar assim: mas minha mãe nem conhecia Jesus, ela não fez isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, tua mãe pode não ter feito isso com você, mas você está pensando que você nasceu por uma casualidade? Nunca, com Deus não há casualidade. Você nasceu porque Deus viu você antes da fundação do mundo. E Deus tinha um propósito para você, independente de pai e de mãe. Ele escolheu colocar você naquele lugar, mas Ele tinha um propósito para você. Entendeu? Ele tinha um propósito para você, antes da fundação do mundo. Então você nasceu consagrado. Então a mãe dele o consagrou desde o ventre, e aí quando ele estava garotinho ainda, desmamou. Naquele tempo demorava mamando até pelos 5 anos aí, né? Então a mãe dele desmamou o menino e diz que fez uma túnica sacerdotal pequenininha para ele, de criança, e levou ele para deixar no templo, morando no templo do Senhor, com Eli o sacerdote. Agora, eu não sei o que eu faria.
porque o Eli estava com um problema. Ele não estava criando nem os filhos dele direito. Não sei se eu colocaria o meu filho na mão dele. Mas quando é consagrado ao Senhor, a pessoa consagrada ao Senhor, ela não tem problema com esse tipo de condições que há para a sua vida. Deus está acima das condições. Então ela levou lá pro Eli, sacerdote, e deixou lá o menino, e todos os anos que iam lá no templo para adorar o Senhor, ela levava uma tunicazinha nova. E a Bíblia diz então que ele estava consagrado, ele servia o Senhor desde pequenininho. Então veja, servir ao Senhor não é uma questão de idade. Servir ao Senhor não é uma questão de quanto você é inteligente. Servir ao Senhor não é uma questão de quantos bens você possui ou não possui. Servir ao Senhor é uma questão de consagração a Ele. É uma questão de consagração a Ele. Então estava lá o menino consagrado. E por que a consagração é importante para a gente poder ouvir a voz de Deus? Nós vemos aqui o capítulo 3 que lemos, o menino ouvindo a voz de Deus. Menino Samuel ouvindo a voz de Deus. Por que isso é importante? Porque a consagração é parte do meu destino. É parte do teu destino. Então, como é que eu vou entrar no meu destino, gente, sem ouvir a voz de Deus? Sem saber qual é o meu destino? Sem saber o que Deus quer para mim? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso entrar no meu destino. E o que me põe no meu destino e me deixa claro qual é o meu destino é o Senhor falando comigo. E Ele fala comigo. Então a consagração é importante para isso. Se você vê, por exemplo, lá no livro de Gênesis, Deus falando com Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão, lá no capítulo 17, Ele faz aliança, Ele institui a circuncisão, que hoje, no cristianismo, é o batismo. Aquilo era como a Páscoa daquele tempo, hoje é a Santa Ceia. A circuncisão daquele tempo hoje é o batismo. Então, lá quando Deus fala com Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. E para entrar dentro da aliança tinha que ser circuncidado. E diz uma coisa tremenda naquele texto, que se alguém não fosse circuncidado, quebrou a aliança. Tinha que morrer, porque quebrou a aliança. Então nós somos partes dessa aliança com Deus, feita em Jesus. Agora, como é que eu vou andar nessa aliança, do qual eu sou parte, do qual é o meu destino, sem ouvir as coisas de Deus? Veja como Abraão ouviu. Se você for ver Jesus também. Lucas capítulo 2 está nos falando aí que Jesus também era parte do destino e ele ouviu. E ele ouviu. No 1 Samuel, está falando aí também, no Juízes 13, fala sobre o Sansão. Israel estava sendo oprimido. Aí Deus disse, vou levantar um libertador para vocês. E chegou a Manoá, que era o pai do Sansão, e a mãe do Sansão e disse, olha, não bebe vinho, não beba bebida forte, porque você, e também era estéril, você vai ficar grávida e vai conceber, e vai haver um libertador, ele vai ser consagrado desde o ventre. Desde o ventre. Irmãos, presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Quem te consagra desde o ventre não é necessariamente a tua mãe ou o teu pai. Eles, se andam bem com Deus, podem fazer isso com você, te consagrar desde o ventre. Mas quem verdadeiramente te consagra desde o ventre é o Senhor teu Deus. E Ele te consagra quando Ele decide que você vai nascer. Quando Ele decide como você vai ser, o seu destino. É Ele que te consagra. Então, a consagração é necessária porque é parte do destino. A consagração é necessária por causa do ministério. Aí você diz, pastor, mas agora sim, eu não tenho ministério. O senhor aí, o pastor, os pastores aí, tem ministério, mas eu não tenho ministério. Engano seu. Ninguém nasce nesse mundo por o qual Deus tem um ministério. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo,
você se tornou um ministro do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Nós ministramos. Então, não há cristão sem ministério. Não há cristão sem ministro, sem ser ministro. Por que nós estamos, então, andando nessa vida assim, sem saber direitinho? Essa é a falta de saber dessas coisas que não nos deixa entrar no nosso destino. Quem eu sou? Então, Deus diz que nós somos um reino, nós temos ministério. Agora, qual é o meu ministério? Tem muita gente pensando que nasceu para alguma coisa, seu destino é alguma coisa que verdadeiramente não é o seu destino. Tem gente que nasceu e pensou assim, não, eu nasci para ser engenheiro. Pode não ser o seu destino. Você pode estar sendo engenheiro circunstancialmente. Tem gente que às vezes fica pensando, não, eu sou house cleaner. Não, você é muito mais do que engenheiro, do que house cleaner, do que professor, do que professora. O ministério teu realmente está naquilo que Deus coloca dentro de você. Dos dons do Espírito que Deus coloca dentro de você para você servir a Ele. Aí você pode estar sendo house cleaner, nenhum problema nisso. Mas se você é uma house cleaner, consciente de que você é ministro de Deus, sabe qual que vai ser a diferença? Você vai entrando, já tem a chave, né? Ou o código para entrar, e aí você entra nessa casa. E quando você pisa nessa casa, você diz, Senhor, tem aqui algum doente que eu preciso curar? Tem algum problema aqui, Senhor, que eu preciso orar na tua presença e ter a resposta? Senhor, o que essa família está precisando? Senhor, eles te conhecem? Aqui estou eu que te conheço para que eles te conheçam. Eles vão te conhecer através de mim. Entendeu o tamanho da diferença? Nós ficamos nas coisas circunstanciais da nossa vida. E esquecemos da coisa maior na nossa vida, que é o nosso ministério. Você pode estar lá na sua oficina mecânica, desmanchando aquele motor, fazendo um motor novo. E aí você pode estar dizendo, Senhor, eu abençoo aqui o dono desse carro. Ai, Senhor, esse camarada não te conhece, essa pessoa não te conhece, mas eu declaro, Senhor, que vai te conhecer. Adivinhe o que você está fazendo. E aí a pessoa vem e vai falar com você, e aí você vai dizendo, Senhor, essa pessoa vai ter que vir falar comigo. Vai ter que me pagar, vai ter que levar o carro. Senhor, quando vier, abre uma oportunidade para que eu possa falar da tua palavra. Me dá uma oportunidade, Senhor, para mim ganhar ela para Jesus, ou para mim edificar a vida dela. Senhor, me mostra o que é que está necessitando. Me dá uma palavra de conhecimento. Me dá uma palavra de conhecimento, o que é que está faltando na vida dela. Então eu vou dizer, assim diz o Senhor. E essa pessoa vai se converter. Eu me lembro o que Deus fez comigo. Eu estava na UTI com o Covid, mala morte, né? Aliás, isso foi antes do Covid. Desculpe, isso foi quando eu tive o câncer na bexiga. Eu estava lá para ser operado, eu fui operado, aí o médico descobriu que eu já tinha sido curado. Jesus tinha me operado antes dele me operar. Aí ele foi operar e não conseguiu fazer nada, porque já não tinha mais nada. Eu estava curado. Aí eu estou lá, naqueles bootzinhos, né? Naqueles lugares que eles põem você para você se recuperar da anestesia. E eu estou lá naquele negócio, eles põem você, assim, vários, assim, e separados por cortina, né? E uma enfermeira fica cuidando da sua ressurreição, né? Porque, na verdade, a anestesia geral, eles põem você quase em coma, depois você ressuscita, né? É isso que é, em outras palavras, palavras simples. Então eu estou lá. E eu lembro que eu estava tudo assim, saindo da anestesia, tudo
tudo assim na minha mente, girando, um negócio incrível. E eu queria abrir o olho e não conseguia abrir o olho. Parece que tinha amarrado a minha pálpebra assim, não conseguia abrir o olho. De repente eu abri um olho assim, um pouquinho, mas mal. E eu li no crachá da enfermeira que estava na minha frente, Kisha. Keisha. Kisha. Eu li Kisha. Quando eu li Kisha, assim, mal, só consegui ler esse nome, Deus fez um download na minha mente, tudo a respeito da Kisha. E eu comecei a falar para ela. Eu disse, Kisha, é mentira que ninguém te ama. É mentira do diabo que ninguém te ama. Você está planejando o teu suicídio para depois de amanhã. Ela estava planejando se suicidar 2 dias ali. Você já preparou tudo, você é enfermeira, sabe como fazer. Então você já está com tudo preparado para se suicidar depois de amanhã. Agora eu quero dizer para você que você é muito amada. Você veio nesse mundo porque Deus tem... E fui falando com ela. E fui voltando da anestesia. Né? De repente... eu já estava mais consciente, eu falei, peraí, eu estou dizendo um monte de coisa para essa mulher, será que ela está acreditando no que eu estou dizendo? Aí eu perguntei para ela, Kisha, você está acreditando no que eu estou dizendo? Ela disse, e ela estava chorando, em lágrimas. E ela disse, sim, eu estou acreditando no que você está dizendo. Eu falei, que bom que você é cristã e está crendo nessa palavra de Deus. Ela disse, não, eu não estou acreditando, eu sou cristã, mas eu não estou acreditando porque eu sou cristã. Aí eu fiquei assim, eu falei, ué? Eu falei, então por que você está acreditando? Estou acreditando porque eu sou enfermeira. Eu, como enfermeira, sei que nesse estágio teu de saída da tua anestesia, você não é capaz de falar. Você não é capaz de articular as palavras. Eu, como enfermeira, sei disso. E você começou a falar comigo. E você começou a falar comigo que ninguém, só eu sei. Mas como você começou a falar da parte de Deus, Deus também sabe. Então você começou a me contar tudo sobre a minha vida. E ela estava em lágrimas. Eu disse, então, Kisha, não mais suicídio. Gente, Deus pode te usar no ministério até quando você está saindo da anestesia. Imagine você bem consciente. Agora, você precisa querer. Se você for para o hospital, diga, Senhor, eu estou entrando nesse hospital, mas eu aqui sou ministro. Senhor, eu estou entrando nessa casa para limpar, mas eu aqui sou ministro. Se vocês, as mulheres aí que limpam casa, falar com a Nícia vai contar coisas incríveis para vocês. De como é que se exerce o ministério enquanto se limpa a casa. Incríveis. Agora olha só, então nós somos ministros, gente. E sabe, há 3 coisas que a gente faz como ministros. Primeiro, é o ministério sacerdotal, a gente reconcilia as pessoas com Deus. Ministério sacerdotal é o ministério da reconciliação. 1 Coríntios, o 2 Coríntios, capítulo 6 por lá, acho que é 1º ou 2º, não tenho certeza, diz assim que nós somos ministros de Deus. Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Tremendo isso. Sabe aonde que está esse ministério? Na tua mão. Cada pessoa que chega perto de você, chega perto de um reconciliador. Para fazer a reconciliação. A segunda coisa é o ministério profético. Você tem que profetizar sobre as pessoas. Aí você vai dizer, ih, pastor, mas agora sim, agora pegou, porque eu não tenho ministério profético. Ah, é? Você sabe o que é profetizar? É você dizer para a pessoa uma coisa que ainda não aconteceu. Isso é profecia. É uma coisa que vai, você dizer para a pessoa uma coisa que vai acontecer, que ainda não aconteceu. Agora veja só, aquele amigo seu, aquela amiga sua, que não é cristã, que não conhece a Jesus, você chega para ela e você começa a falar que Jesus é o Deus dela.
que ela foi criada com propósito, que ele foi criado com propósito, e você começa a falar a palavra dela, adivinha o que você está profetizando? Você está sendo um profeta. Você está profetizando tudo que Deus disse para ela. Tudo que Deus quer. Por isso que lá no 1 Coríntios 14 diz, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Nesse texto fala disso que eu estou falando para você. Um exemplo rapidinho para você. Aqui na nossa congregação hispana, nós temos algumas células e eu fui, há uns meses passados, numa dessas células, com o irmão que está ministrando lá. E ele tem lá a família e tal, né, nessa célula, participando, e uma dessas pessoas não conhecia Jesus. Então, eu cheguei e ela disse, e o jeito de evangelização das pessoas, no geral, é meio acusando. Não, eu sou cristão, você não é. É fazendo essa diferença, né? Daí eu cheguei, ela já foi dizendo, eu estou aqui, mas eu quero que você saiba que eu não sou cristã. Eu falei, você não é cristã? Quem disse que você não é cristã? E ela disse, não, eu não sou cristã. Eu falei, bom, você pode não estar sendo agora, mas você foi criada para ser cristã. Deus fez você para ser filha. Então eu digo para você que você é filha. Agora você pode rejeitar ser filho se quiser. Aí já é outra coisa. Mas que você é filha, Deus mandou o Filho Jesus para morrer por você e pagar o preço para você. Quem é você? Que tão grande preço, o preço do Filho de Deus, foi pago por você? Você está dizendo que não é ninguém? Já pensou se Deus faria isso por ninguém? Então você... E fui dizendo... E a pessoa foi tentando resistir. Aí, de repente, do ladinho, nós estávamos num restaurante, essa pessoa tem um restaurante, do ladinho da casa dela tem um americano, já velhinho, abandonado, família mora em outro estado, sabe-se lá Deus aonde, ninguém sabe, nem ele, na cama, né? E essa senhora, e essa pessoa, é uma senhora, todas as vezes ia lá, todos os santos dias, ia lá levar comida, trocar ele, papapá, e fazia tudo, limpar a casa dele, e fazia tudo ali do lado. Aí ela começou a insistir, não, mas eu não sou cristã. Eu falei, peraí, desde quando um não cristão vai ali naquela casa, e eu sabia disso tudo, porque o pessoal dela tinha me contado que ela fazia isso, né? Então eu já sabia. Eu falei, desde quando alguém que não é cristão vai lá e faz comida para alguém que não conhece? Hã? Daí eu falei, desde quando que alguém que não é cristão limpa a casa de alguém que não tem nada a ver consigo mesmo? Desde quando que alguém não é cristão vai fazer esse trabalho de trocar os fraldão desse senhor velhinho que está aí, mala morte? Eu falei, aí ela parou para pensar, a pessoa parou para pensar e falou, eu nunca tinha pensado isso. Eu falei, você nunca tinha pensado isso, mas Deus fez você a imagem e semelhança para que você seja filho e para que você seja uma abençoadora, para que você seja um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. E na verdade você está fazendo isso, achando que não é. Então para de achar que não é. Assuma que você é, vai para a igreja, a gente batiza você. Foi um negócio assim, tremendo, essa tarde, era uma tarde. Então, nós temos um ministério profético, proclamar a palavra. O ministério de líder, servo. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que você é cabeça, não cauda. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26, capítulo 28, 26 eu acho. Que você é cabeça, não cauda. Sabe, quando diz isso, está querendo dizer que você é um líder.
Gente, todo cristão que tenha Deus vivendo no seu espírito, o Espírito Santo vivendo em você, Jesus vivendo em você, o Pai vivendo em você, como é que você pode ser cauda? Deus é cauda? Deus é a cabeça. Então nós temos esse ministério de líder servo. Lideramos pelo serviço, como Jesus. Maior é o que serve, Jesus disse. Aleluia. Então esse é o princípio da consagração. Gente, levanta a sua mão assim comigo. Eu quero que você faça uma declaração que talvez você nunca fez antes. Levanta a mão aí. Diga assim: eu sou consagrado ao Senhor. Eu fui consagrado pelo próprio Deus antes de nascer. E agora eu vim ao mundo e eu quero assumir a minha consagração. Amém. Isso nós temos que fazer. Ninguém pode fazer por a gente. Isso é pessoal. Você é consagrado. Então, isso quer dizer que se você é consagrado, você tem que ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio para você ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá para o segundo princípio que aparece aí no Samuel. É o princípio do ministério perante o Senhor. Veja o capítulo 3, versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O que diz aí no texto? Ele servia perante o Senhor. Ele tinha um ministério perante o Senhor. O que ele fazia? Talvez coisas simples, que um garoto como ele, na idade dele, podia fazer. Talvez acendia as lâmpadas do santuário. Não sabemos o que ele fazia, mas está escrito na Bíblia que ele servia perante o Senhor. Ele ministrava perante o Senhor. Então, o princípio do ministério perante o Senhor é uma coisa tremenda, porque o Senhor nos criou para o ministério. E sabe, às vezes nós ficamos pensando assim, ministério é só o pastor lá que está pregando. Ai, esse é o ministério. Ministério é só aquele que é enviado, aquele missionário enviado lá para a China. Ministério é só aquela... Gente, deixa eu dar uma visão para vocês aqui de uma coisa interessante. Êxodo, capítulo 31, versículo 2 até o 6. E eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Esse camarada foi o camarada que preparou todas as coisas para o tabernáculo lá no Antigo Testamento. Que fez as cortinas, que fez tudo isso. Gente, isso é ministério. O ministério de Bezalel era esse. E o ministério só pode ser feito pelo Espírito Santo. Agora, sabe, o ministério todos nós temos. Todos nós temos um ministério. Assim como todos nós somos consagrados, os que somos cristãos, todos nós temos ministério. Qual é o seu ministério? Ai, pastor, eu ainda não sei qual é o meu ministério. Talvez seja por isso que você não consegue ouvir a palavra de Deus. Está fora do ministério. Porque quando foi que o menino ouviu a palavra de Deus, o menino Samuel? Veja o texto. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Certo dia, estando deitado, o Senhor disse: Samuel, Samuel. E começou a falar com ele. E ele começou a ouvir a palavra. Quando
quando servia, quando exercia o ministério. Você vai ouvir a palavra de Deus quando você começar a exercer o ministério. Agora não pense que você tem que ser pastor. Não pense que você tem que ser isso. Muitos anos atrás, muitos anos atrás, logo que eu me converti, eu li um livro de alguém, e eu já falei isso aqui, mas quero falar de novo porque é muito importante isso, por causa da ideia errada de ministério que nós temos. Eu li um livro de alguém sobre a história, a biografia de alguém. Era um jovem, e ele estava na igreja, era cristão, e um dia o culto estava sem aquela benção e tal, e o pastor chamou para a consagração, e esse jovem veio para frente e disse para o pastor: pastor, eu quero aceitar esse seu chamado porque eu quero ser pastor. E aí o pastor era cheio do Espírito Santo, né, dirigido por Deus, olhou para o jovem e disse assim: mas escuta, por que você quer ser pastor? Imagine se todo mundo que se consagra ao Senhor for pastor, e daí? Como é que fica a vida? O Senhor precisa de homens de negócio para sustentar missões, o Senhor precisa disso, e foi dizendo para ele. E o jovem foi para casa orar. E o Senhor falou com ele que queria que ele fosse homem de negócios. E ele começou uma oficinazinha mecânica atrás da sua casa. Essa oficinazinha mecânica hoje se chama Caterpillar. O nome do homem é Letourneau, que fundou a Caterpillar, esse trator monstro, essa companhia, mega companhia multinacional. Sabe como começou? Com um chamado ministerial. Deus tem chamado para homens de negócio, claro. Aí ele sustentou milhares, literalmente, de missionários no campo. Ministério para o Senhor é aquilo que você faz e é consagrado ao Senhor. Tem gente que às vezes, ai Senhor, me abençoe. Mas a bênção, a pessoa não quer voltar ao Senhor. Não quer consagrar ao Senhor. Então Deus quer homens de negócio, gente. Agora mesmo aqui na igreja, imagine se a gente tivesse aqui, na nossa congregaçãozinha aqui, 10 homens bem-sucedidos de negócio. Já tinha comprado esse edifício faz horas. Entenderam? E já tinha missionários no campo, que estão precisando mandar missionários no campo. Eu recebi, esses tempos aí, um pedido de ajuda do campo missionário, perguntando se não tinha alguém para ir ajudar. Eu disse, talvez até se a gente procurar, a gente acha. O problema vai ser sustentar lá. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, ministério, irmãos. Ministério não é só pastor, missionário, não sei o quê. Deus quer levantar homens de negócios, médicos. Médicos. Eu estava num retiro uma vez com alguém que, lá da igreja do Bill Johnson, lá da Califórnia, estava num retiro com eles e tinha do pessoal da igreja dele que era médico. Aí tinha uma pessoa totalmente paralisada. E ele foi orar pela pessoa. E ele começou a chamar os nervos e tudo pelo nome em latim. Ele era médico, conhecia todos os termos. E começou a ministrar cura para a pessoa, chamando a vida, tudo que estava errado na vida da pessoa. E ele, como médico, sabia as possibilidades que tinha, começou a chamar. Já pensou ser um médico assim? Já pensou? Que coisa tremenda. Então, isso é ministério. Ele era médico. Daí lá no consultório dele, ele trabalhava, ganhava o dinheiro dele. Mas isso era orientado para o Senhor. O Senhor era o centro. É o centro. O Senhor é o centro do que você faz? Você ministra pelo Senhor? Pelas coisas que você faz? Então, ministério perante o Senhor. E sabe outra coisa que diz aí? Ele vivia na casa do Senhor. Está cheio de textos da Bíblia dizendo: Senhor, eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000 fora deles. E assim vai dizendo. Agora, a gente às vezes não entende o que isso quer dizer. Sabe o que quer dizer habitar na casa do Senhor? Sabe quem que é a casa do Senhor?
A casa do Senhor, primeiramente, é você. Segundo, é a igreja. No Velho Testamento, a casa do Senhor era aquele tabernáculo, aquele templo. E sabe qual é o significado daquele tabernáculo, daquele templo? É a pessoa de Jesus. O tabernáculo é um símbolo do céu. É um símbolo da pessoa de Jesus. Assim, rapidinho, não é isso que eu quero explicar hoje, mas para você entender o que eu estou dizendo, o tabernáculo era um negócio assim, meio retangular. Ele tinha uma porta, as tribos moravam em volta, acampavam em volta do tabernáculo. Cada vez que alguém tinha que entrar no tabernáculo, ele entrava por aquelas portas. Aquelas portas eram de tecidos com 4 cores. 4 cores significando os 4 ministérios de Jesus. Então, quando a pessoa entrava lá, ela entrava por Jesus, lá dentro. Aí ele chegava ali, tinha o altar do holocausto. Quando chegava ali com o seu cordeirinho, porque tinha pecado, ele punha a mão sobre o cordeiro, era um símbolo do que seu pecado passava sobre o cordeiro era imolado e queimado no altar, como sacrifício. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus. Aquele altar era um símbolo da cruz. Aí depois tinha uma bacia para lavar as mãos. Aquela bacia era um símbolo, aquela água era um símbolo da palavra de Deus. Aí depois tinha um outro compartimento, chamado lugar santo. Então tinha de novo as cortinas, que era como Jesus, e ele entrava. Lá dentro tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro, que era um castiçal com 7 velas assim, com um pedestal, com 7 velas. Isso é símbolo da igreja. Então ele entrava lá dentro para ministrar, tinha o altar do incenso, para oferecer incenso a Deus. Então ele entrava lá dentro, tudo era símbolo da casa de Deus, do céu. Sabe que você entrou no céu quando você nasceu de novo? Você pode dizer, pastor, você está ficando doido, pastor João. Como é que eu entrei no céu? Estou aqui nessa terra. Veja você, agora há pouco estava lá na UTI, quase mala morte, mas eu já entrei no céu. É só uma questão de eu ter o meu encontro com Jesus no meu dia final. Eu estou preparado. Eu entrei no céu porque o céu entrou em mim. Entenderam? Quando eu nasci de novo, a Bíblia diz que o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Do reino da morte para o reino da vida. Do reino de Satanás para o reino de Deus. Eu já estou no reino. Se você nasceu de novo, você está no reino. Então a casa do Senhor é tudo isso. É primeiramente você, depois a igreja. Se você ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, também vocês. O que quer dizer isso? Você. Põe a mão no coração, então. Agora diga corretamente. Também eu, como pedra que vive, sou edificado, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Entendeu quem quer casa? Agora vai lá para Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. Esta casa somos... somos nós, no plural, que guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Esta casa é a igreja. É a igreja. É você. Então ministrar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor, é isso. É você viver o reino de Deus. É viver o céu que está dentro de você. É viver Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É viver a comunidade de Deus, iguais a você. Pessoas que habitam. É viver o corpo do qual Cristo é o cabeça. E você é um membro. E você ministra para os outros membros. Você ministra para dentro e ministra para fora. Amém? O corpo que está em construção. Aqueles que vão se converter a Jesus. Amém. Agora, eu chorei um tempão, né?
Eu já preguei sobre isso, mas quando o Senhor me falava essa semana, o meu coração ficou tão quebrantado. Quando eu fui lá para o livro de Ageu, eu comecei a ler sobre a reconsagração da casa do Senhor. A reconsagração da casa do Senhor, a casa do Senhor era aquele tabernáculo que tinha. Era aquela casa que eles construíram lá, né, que era um tipo. Que hoje nós não temos mais isso, porque o tipo já passou. Nós estamos já se cumpriu esse tipo, historicamente. Então eu comecei a ler lá, e ele estava dizendo que a casa do Senhor estava em ruína. E os filhos de Deus tinham as suas casas, está escrito lá dessa maneira, eu achei até interessante, apaineladas, com painéis, enquanto a casa de Deus estava em ruína. E aí o Senhor disse, por essa causa com maldição sois amaldiçoados. Porque estando a minha casa em ruína, vocês estão vivendo em casas apaineladas. E sabe, a casa somos nós. É a igreja de Deus. E a igreja, não pense que é a organização eclesiástica. Não é. A igreja é o corpo de Cristo. Às vezes o corpo de Cristo está sofrendo. Há pessoas no corpo de Cristo que estão necessitando serem curadas. Estão necessitando receber uma palavra de Deus. Estão necessitando do teu ministério para a vida delas. Porque é por isso que Deus deu um ministério para cada um. Então ele diz, se arrependam, que aí eu vou voltar a abençoar. Eu vou abençoar. E o povo, e diz que Deus falou e o povo temeu diante do Senhor. E aí resolveu se arrepender. E resolveu reconstruir a casa. E sabe o que aconteceu? Quero ler alguns versículos aqui só para você ver como é que é o negócio. Capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, a igreja inteira, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Agora vai lá para o outro texto, capítulo 2, 4 a 8. Veja aí, ó. E eles vão lá e começam a reconstruir a casa. Agora veja o que Deus diz. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, diga, e eu, sejam fortes, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. Versículo 5, siga lendo para você ver que coisa tremenda. Segundo a aliança que fiz com vocês. Você é filho da aliança, meu irmão, minha irmã. Quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ei! Sabe, é porque nós não estamos exercendo o ministério, que às vezes nós plantamos e não colhemos, trabalhamos e não vemos o fruto, fazemos um monte de coisa e nada acontece. Porque estamos fora do foco, fora do foco. Não é que o que eu estou fazendo é mal, é que está desfocado. É que eu não sei quem eu sou, enquanto eu estou fazendo aquilo. Eu estou desfocado. Entende? É interessante isso. Tremendo. E vamos para a última coisa. Já vimos 2 princípios, o da consagração, o do ministério perante o Senhor. E isso está falando com a gente. Agora o último princípio, é o princípio da lâmpada acesa. Capítulo 3, versículo 3.
1 Samuel 3, versículo 3. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que lâmpada era essa? Se você for estudar lá no Velho Testamento, era o castiçal. Era um negócio que tinha um pé assim, que punha o azeite lá, daí tinha 7 lâmpadas. Sabe o que isso significava? Está escrito lá no livro do Apocalipse o significado disso. Ok? Vamos dar uma olhadinha, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Coloca para nós. Capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aí. Lembre-se, pois, de onde você caiu e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro, que é a lâmpada, do seu lugar. Ai, ai, ai. Agora capítulo 1, versículo 12. Vai lá. Voltei para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Vai para frente. E no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. Para frente. E a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. E os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o céu, como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs a mão direita e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, eis que vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Ele andava no meio dos candelabros, no meio da igreja. Deixa eu só te dizer agora, se Jesus tirasse o véu dos nossos olhos e a gente pudesse ver o mundo espiritual aqui, você ia ver algumas coisas que você ia tomar um susto. Por exemplo, agora que está cheio de anjos. Jesus está aqui agora. Ele é onipresente, onipotente. Ele está aqui agora. A gente veria ele, assim como Isaías viu a Deus. No alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o santuário. Ele está aqui. E a visão dele tem que produzir temor em nós. É o princípio da lâmpada acesa. A nossa lâmpada às vezes está se apagando. Lembra da história do Mateus 25, que nós já estudamos aqui? Das virgens 10 nécias, 10 prudentes. Não tinha óleo. Quer dizer, sabe o que quer dizer isso? Não tinha Espírito Santo. Aquele óleo lá era um símbolo do Espírito Santo, que produzia a luz. Sabe o que é a luz? A vida de Jesus. A luz é a vida de Jesus. Então elas não tinham óleo. E daí para o encontro, faltou óleo, faltou luz. E elas não puderam entrar no encontro e foram lançadas fora. Então, irmão, como é que você está com óleo? Às vezes a gente é como essas dobradiças enferrujadas. Falta óleo. Tá. Falta óleo. Às vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus só naturalmente. Nós estamos fazendo coisas que são espirituais, mas nós estamos fazendo de maneira natural, não pelo Espírito. Nós temos que, a Bíblia diz que tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Está lá em Coríntios. Então, amados, é o óleo, o princípio da lâmpada acesa. Deixa eu perguntar para você, você que está com a gente na internet, você que está com a gente aqui, sentado aqui, a sua lâmpada está acesa? Como é que está o seu óleo? Como é que está seu óleo? Está produzindo a luz, a vida de Jesus? Então, por isso que diz o texto, antes que a vela se apagasse. Aí veio a palavra do Senhor. Então, quais são as 3 condições, terminando a nossa palavra?
Quais são as 3 condições para ouvir a palavra de Deus registradas no livro de Samuel? Primeiro, é o princípio da consagração. Você está consciente de que você é alguém consagrado? Sabe, às vezes nós fazemos todas as besteiras que a gente faz, porque falta consciência de que nós estamos consagrados, nós somos santos. Aí faz toda a besteira por aí que não tem essa consciência. Então, o primeiro princípio é o princípio da consagração. Se você tiver essa consciência, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Segundo princípio é o ministério perante o Senhor. Não interessa o que você está fazendo. Não interessa se você é mecânico. Não interessa se você trabalha no posto de gasolina. Não interessa se você coloca soalho. Não interessa o que você está fazendo. Pedra, seja lá o que for. Mas você faz essas coisas. E você se vê como um ministro enquanto faz? Você ora enquanto está fazendo? Você, como é que é? Você é um ministro? Então é o princípio do ministério. Então às vezes não estamos ouvindo a voz de Deus, por causa que não estamos conscientes disso. E aí vivemos fazendo as coisas de maneira natural, quando eu não sou natural. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. Você não é uma pessoa natural. Meu irmão, minha irmã, se conscientize disso. Você é um ser espiritual, gerado de novo pelo Espírito Santo de Deus, para fazer as coisas espirituais. E o terceiro princípio é o princípio da lâmpada acesa. Como é que está a tua lâmpada? Está acesa. Se você tiver assim, você vai ouvir a voz de Deus. Agora eu quero terminar fazendo uma pergunta que é específica para você. Ninguém pode responder, só você pode. E também é pessoal. Sua mulher não pode responder, seu marido não pode responder, seu filho não pode, cada um por si. Por causa da pessoalidade perante Deus.